Olá pessoal, estamos aqui de volta. E hoje eu queria lembrar o seguinte: ano que vem irá completar 50 anos que morria em Recife, vítima de um ataque cardíaco, o professor Júlio César de Mello e Souza. Você sabe quem é ele? Eu já vou dizer, você vai lembrar. Mas antes eu queria revelar a minha estranheza com o fato da trajetória desse homem que eu estou citando, o Júlio César, ainda ser desconhecida por muitos brasileiros, principalmente pelas novas gerações, o que é mais espantoso ainda, pois ele conseguiu, e isso aqui já é uma dica, ele conseguiu revolucionar o ensino da matemática, acabar com aquela imagem de matemática como o bicho-papão da escola, mostrando como se pode aprender brincando. E mais do que isso, ajudando a propagar a sabedoria da civilização árabe, que foi determinante para o progresso científico e cultural aqui do Ocidente. Júlio César de Mello Souza foi o homem que se deixou suplantar pela sua grande criação. Ele foi Malba-Tahan. Vamos falar hoje de Malba-Tahan, mas antes eu quero fazer o nosso comercial. Quem vem nos acompanhando percebeu que nós demos uma pausa porque estamos preparando uma série nova sobre Lampião, sobre o cangaço no Brasil, mas numa abordagem para contextualizar esse personagem tão polêmico com as transformações que marcaram o nosso país ali na primeira metade do século XX. Vem coisa boa por aí, se prepare porque é história na veia. Então aproveite essa pausa para se inscrever em nosso canal e curtir a nossa produção. Isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade. Visite o canal Minha Bolha, veja o que tem lá, tem bastante coisa, faça parte de tudo isso, fique assistindo. E agora, voltando ao tema. Você que me assiste, com certeza ouviu seu pai, sua mãe ou seus avós falarem de Malba-Tahan. Eu estou me referindo aqui, vocês da geração mais nova. Ou se na estante de sua casa não tiver um livro, procure, dê um jeito que você vai acabar achando algum. Eu mesmo me surpreendi mexendo aqui nos meus e dei graças a Deus quando eu localizei algumas das obras de Malba-Tahan. Aliás, foram muitas que ele escreveu, 120 livros ao todo. E dentre elas, a mais importante, O Homem que Calculava, que é este livro aqui, ó. Eu achei outros bastante interessantes, Mil Histórias Sem Fim, por exemplo, A Caixa do Futuro, Novas Lendas Orientais. E eu disse há pouco, graças a Deus, mas devia dizer, em memória do próprio Malba, em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Porque trazer a memória de Malba-Tahan nesse momento eu considero oportuno. No momento em que o mundo assiste a uma guerra feroz, sangrenta, com vítimas inocentes em ambos os lados, trazendo o Oriente Médio para perto de nós. E de repente, a pessoa comum, sujeito comum, mesmo que não esteja acompanhando a política internacional, a pessoa começa a ver a geografia do Oriente Médio, da Palestina e sente, é impossível não sentir, é como se soasse familiar os nomes de alguns locais desse conflito: Palestina, faixa de Gaza, Israel, Jerusalém. É sempre bom lembrar, é a Palestina por onde Jesus andou, é a Palestina dos judeus conduzidos por Moisés, a chamada Terra Prometida, Canaã. E ali a gente vê Jerusalém, a Jerusalém dos antigos jebuseus, um povo que viveu ali e que Davi conquistou para ser capital do reino de Israel 1000 anos antes de Cristo. É a cidade sagrada também para os muçulmanos, pois foi para lá, para Jerusalém, que Maomé se deixou conduzir uma certa noite para se encontrar com outros profetas. Olha só, uma reunião com profetas, inclusive Jesus. É onde foi edificado o Monte do Templo, no ano de 691, também chamado o Domo da Rocha, um dos primeiros prédios religiosos do Islã. Olha, é um choque de cultura
poderoso demais o que estamos assistindo. Culturas que moldaram a nossa civilização, que estão entranhadas no nosso subconsciente. É impossível negar isso. Como não reconhecer o legado de um judaísmo nascido no deserto, com a crença num Deus único, que com os séculos se tornou a fonte de onde jorraram as utopias em que a guerra e a pobreza eram substituídas pela paz e pela fraternidade. Dos árabes muçulmanos, por sua vez, vieram as luzes que iriam tirar o Ocidente da escuridão na Idade Média. Tão forte foi a influência árabe que fazem parte do nosso vocabulário palavras como álcool, alface, azulejo, sofá, almoxarifado, enxaqueca, álgebra. Eu tentei fazer uma lista, é grande demais, é muita influência. Aliás, só para lembrar, os nossos números são arábicos e que, combinados com o zero, eles permitiram os cálculos matemáticos e, mais tarde, facilitaram a vida dos computadores. Os romanos, com toda aquela sua opulência, não chegaram a tanto. Imagina a gente fazendo cálculo aí em algarismo romano, não ia dar certo. Foi essa riqueza e sofisticação da cultura árabe que levou, aí eu volto ao tema, que levou o professor Júlio César de Melo e Souza, que, diga-se de passagem, nunca pisou nos desertos árabes, a adotar o pseudônimo de Malba-Tahan, dando-lhe, na verdade, uma identidade própria. A trajetória de Malba-Tahan merece ser lembrada, sempre, sempre, e mais divulgada. Tem detalhes interessantes e até engraçados, muita coisa que talvez você nunca ouviu falar. Quando criou Malba-Tahan, o professor queria que seu pseudônimo parecesse real, o mais real possível. O professor, na verdade, nasceu no Rio de Janeiro no dia 6 de maio de 1895. Mas ele colocou Malba-Tahan nascido numa aldeia chamada Musalite, perto de Meca, e que estudou no Cairo e em Istambul, que hoje na Turquia, e que era um homem viajado e até lutou na Arábia Central numa guerra em 1921. Seus livros, os livros de Malba-Tahan, tudo isso inventado pelo professor, foram escritos em árabe e traduzidos para o português por um tal de professor Breno Alencar Bianco. Tudo mentira, tudo invenção de Júlio César, que viveu sua infância na cidade de Queluz, interior de São Paulo. Foi professor do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, depois do Colégio Pedro II, da Escola Normal da Universidade do Brasil e, posteriormente, da Faculdade Nacional de Educação. Mas por que o professor Júlio César inventou essa mentira? Aliás, mentira é forçar um pouco a barra. Até peço desculpas, porque pseudônimo é algo legítimo na produção de obras artísticas, mas é que ele foi longe demais. Mas a razão do professor Júlio César, que ele confessaria em público, é porque ele achava que um escritor brasileiro não ia chamar a atenção de ninguém escrevendo contos árabes estilo Mil e Uma Noites. E anota aí, quem deu chance para Malba-Tahan na literatura acabou sendo Irineu Marinho. Sim, o Irineu Marinho, pai de Roberto Marinho, já falecido, que formou as organizações Globo. É que depois de tentar, sem sucesso, publicar seus contos num jornal chamado O Imparcial, com o nome de Júlio César, o professor mostrou ao editor outro texto dizendo que era de um escritor americano chamado R.S. Slade. Mentira. Mas com esse nome conseguiu publicar. Então ele viu que aí era que estava o segredo. Em 1925, o professor procurou diretamente Irineu Marinho, dono do jornal A Noite, que depois de ler e gostar do primeiro de uma série chamada Contos das Mil e Uma Noites, chamou o editor e disse: publica na primeira página. Daí em diante, a carreira do professor Júlio César, ou melhor, de Malba-Tahan, decolou. Sua obra correu o mundo. E foi por esse motivo que, em 1954, por um decreto especial do Ministério da Justiça, o então presidente Getúlio Vargas autorizou a presença do pseudônimo Malba-Tahan na carteira de identidade
de Júlio César de Mello e Souza. E mais recentemente, no governo da presidente Dilma Rousseff, em 2013, foi sancionada a lei que institui o dia 6 de maio, que foi o seu dia de nascimento, como o Dia Nacional da Matemática. A iniciativa do projeto, que se transformou em lei, foi da deputada Raquel Teixeira. O Malba-Tahan, ou o professor Júlio César, ocupou a cadeira número 8 da Academia Pernambucana de Letras e estava em Recife quando sofreu um infarto e faleceu em 1974, aos 79 anos de idade. Agora, só por curiosidade, só por, na verdade, muitas vezes questionar tudo o que está acontecendo, nós, seres humanos, a espécie inteligente do planeta, como se proclama, por um momento eu me lembrei de um dos livros de Malba-Tahan em meio a esse conflito, justamente O Homem que Calculava. A história é de um árabe que se chamava Berenice, esse é o calculista, um exímio calculista. Ele começou a vida, diz aqui na história, como um simples pastor de ovelhas, contando as ovelhas do seu patrão. Passava tanto tempo contando que começou a calcular o número de aves no céu. Chegou até ao exagero, a loucura de contar quantas abelhas havia no enxame. Aí um dia, o seu bondoso patrão, diz o conto, lhe deu férias, disse, olha, você está contando, trabalhando demais, vai viajar. Eu estou aqui resumindo a história com minhas próprias palavras, o conto do Malba-Tahan. Aí o Berenice resolveu viajar para Bagdá, a bela cidade das grandes mesquitas, a grande joia do Oriente Médio do passado, né? Então no caminho, ele ia contando em voz alta o número das folhas nas árvores. Ele ia a pé, caminhando. Ia contando tudo que via pela frente. E aí um sujeito, Bagdali, que vinha num camelo, viu aquele cara contando, no meio do nada, no meio da estrada, e ficou impressionado. Meu amigo, ele disse, essa sua capacidade de contar as coisas pode fazer de você um homem rico. Aí ele, eu rico? Por saber contar? Como assim? Aí Bagdali explicou. Numa cidade grande, como Constantinopla, por exemplo, fazendo aqui um parênteses, Constantinopla, naquela época, ela era poderosíssima, era toda a poderosa capital do Império Bizantino. E mais tarde, a história acabou caindo nas mãos dos turcos. Hoje é Istambul. Pois é, dizia Bagdali, numa cidade grande você vai ajudar muito um governo. Os governos são complexos. Você vai ser um sujeito valorizado. Você vai ter valor, vai dirimir dúvidas, pode auxiliar o governo de muitas formas, avaliando a riqueza do país, evitando conflitos. Olha só a coincidência. Evitando conflitos desnecessários, dando conselhos. Eu não sei, mas nessa parte eu achei uma grande coincidência. Como que estamos vendo hoje em dia essa guerra sangrenta na faixa de Gaza. Na origem de tudo, é tudo fruto da intolerância. São séculos de uma guerra em torno de uma mesma pergunta. Quem chegou primeiro? Quem começou a briga? Sionistas ou árabes? Quem viveu primeiro em Jerusalém? Judeus ou palestinos? Aliás, essas perguntas são bem exploradas no outro livro que eu recomendo. O livro se chama Jerusalém, este aqui. Este livro é da escritora britânica Karen Armstrong. Essa minha edição aqui é um pocket, mas recomendo para aprender mais sobre essa crise. Voltando ao fio da meada, dito aquilo, ou seja, da importância de um calculista para resolver problemas, Bagdali ofereceu carona na garupa do camelo e disse, vai aqui, sobe aqui no camelo, vamos junto. Aí Berenice aceitou, vamos para Bagdá. Aí vem a parte boa da história. No caminho, os dois deram com 3 homens que discutiam alto, brigando. E ao lado desses 3 homens estava um lote de camelos. Peraí, de repente me deu um branco aqui. Qual é o coletivo de camelos? É cáfila? Pesquisa aí qual é o coletivo de camelos. Em nosso caso aqui, os homens estavam discutindo ao lado, eu vou chamar de lote de camelos. Um lote mesmo. 35 camelos. 35 camelos. E um estava dizendo,
não pode ser, o outro, isso é roubo. E aí o outro falava, não, eu não aceito. E aquela confusão, estavam brigando por causa, tinha alguma coisa a ver com aqueles camelos. Aí Bagdali e Beramis desceram do camelo para perguntar, calma aí gente, o que é que está acontecendo? O mais velho chegou e explicou, é o seguinte, nós somos irmãos. Nós recebemos esse camelo como herança do nosso velho pai. E a vontade do nosso pai, a vontade do velho pai entre os muçulmanos, é lei. A vontade dele é a seguinte, eu, mais velho, fico com a metade. Meu irmão do meio, Hamed, fica com uma terça parte. E meu irmão caçula fica, para completar, com a nona parte. Aí o cara disse, acontece que a metade de 35 é 17,5 camelo. Como é que eu faço? Eu não posso cortar o camelo no meio. Mesma coisa com o Hamed. Um terço vai ser 11, alguma coisa. E com Arim, o mais novo, vai ser um nono, vai ser 3 e alguma coisa. Como fazer a partilha justa? Bora lá, o que é que eu faço? E aí começou tudo de novo. Aí Beramis disse, calma, tem jeito sim. Aí ele chamou Bagdali num canto e disse, me empresta o seu camelo. Vamos dar para eles aí. Aí Bagdali, tá ficando louco? A gente não tem nada a ver com isso e vai passar o meu camelo para eles. Calma, eu sei o que é que eu estou fazendo. Confia em mim, vai dar certo. E falou com tanta segurança que Bagdali concordou. Toma o camelo. Aí Beramis chegou para o mais velho e disse, olha aqui, agora vocês, além dos 35, tem mais esse. Vocês agora têm 36 camelos, pois o meu amigo ali, ele fez questão de ceder o dele para vocês. São 36. Agora vamos fazer as contas. O mais velho foi prometido a você metade. E aqui está, metade de 36 é 18. Você está no lucro, não tem o que reclamar. Hamed, do meio, um terço de 36 é quanto? 12. Você está no lucro, você é bem melhor do que 11 e alguma coisa, tá certo? Ok. E o mais novo, a nona parte de 36 é quanto? 4, tá certo? É melhor do que 3, alguma coisa. E aí o pessoal, todo mundo satisfeito. Todo mundo satisfeito? Todo mundo satisfeito. Alguma reclamação? Não. Todo mundo saiu no lucro. Só que a soma 18 mais 12 mais 4 é igual a 34. Sobraram então 2 camelos. Aí o Beramis diz, um fica comigo, porque eu ajudei a resolver o problema, e o outro vai para o meu amigo aqui, que emprestou o camelo dele. Todos se entreolharam e disseram, caramba, como você é inteligente, e aceitaram a partilha que foi feita na ponta do lápis com toda a justiça. E Beramis, feliz da vida, falou para Bagdali, pode ir na frente com seu camelo, que eu vou atrás aqui no meu. Que truque foi esse? Onde está o erro? Esta é a mensagem da obra, que para cada problema existe sim uma solução. Uma solução que passa pelo diálogo. O diálogo que requer tolerância. E tolerância que é a chave para abrir as portas da paz e do conhecimento. As imagens de Malbatahan que usamos nesse vídeo são do portal malbatahan.com. Vá lá, você pode encontrar não apenas fotografias, o acervo da sua extensa obra, como também o depoimento que o próprio professor Júlio César prestou ao Museu da Imagem do Som. Foi lá que a gente buscou a maioria das informações para este vídeo. Se você ainda está encucado com o final dessa história, a resposta está lá. Seja tolerante, seja paciente e até a próxima.